Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Então, galera, a gente vai dar continuidade com a nossa aula sobre vírus, na verdade, que tínhamos falado na aula passada, falando sobre os conceitos básicos, a morfologia, os tamanhos, os tipos de vírus que nós observamos. Tínhamos entrado a falar um pouquinho sobre algumas características, os processos da tão discutida replicação viral, né, como é que acontece. Tínhamos falado até da patogênese, no caso dos vírus, importante essa parte. Então hoje nós vamos continuar com eles através um pouco dos tratamentos que a gente vai observar. Tá? É importante ressaltar, no caso, que nos tratamentos a gente vai ter tanto o uso de vacinas como de alguns medicamentos antivirais, agentes antivirais, no caso, que vão tratar toda essa série de doenças virais, como vocês estão podendo observar, né? Herpes, varicela, o catapora também chamado, AIDS, influência A, influência A e B, hepatite B e C, no caso. Aí vamos ter uma série de, no caso desses agentes antivirais ou quimioterápicos antivirais também falados, né? O aciclovir, conhecido aciclovir Sovirax, né? O nome comercial. Temos também a mantidina, né? O Mantidan, que também, além de ser um antiviral, um antigripal, ele também trabalha contra o Parkinson, tá? Assim temos a cidovulgina, da Biovir, né? Para AIDS e tanto para cataporas. Temos a ribavirina, no caso o virasole, para hepatite, no caso. Tá? Então, uma série de agentes antivirais que vão tratar, no caso, essas doenças virais. Mas, na verdade, esses agentes virais, eles interferem, basicamente, na síntese de proteínas por 2 a 3 dias, no caso, né? Essas proteínas antivirais que são específicas para que tenha essa replicação do material. Tá? Então essas são indicadas para, como tínhamos visto, hepatite A, V, C, no caso HPV, AIDS, para alguns tipos de viroses respiratórias, o herpes simples de uma maneira tópica, pode ser em creme, não? Que temos em creme e em comprimido, ou até em pó também presente. O único problema, né, sempre vai ser, como qualquer medicamento, que ele vai apresentar os efeitos colaterais, né, que estamos mostrando aqui, né, entre os mais importantes e que normalmente podem ser confundidos com coisas do dia a dia, né, no caso uma cefaleia, uma mialgia, náuseas, vômitos, etc. Isso aqui é só utilizando agentes antivirais. Quando a gente já vai falar na questão da vacinação, né, a gente tem que lembrar, né, de onde vem o termo vacina. O termo vacina ele foi descoberto em 1796 por esse médico Jenner, no qual ele observou um dado curioso, que tinha mulheres que elas não contraíram a varíola, e ele não entendia por quê, até ele começar a observar que essas mulheres elas tiravam o leite, né, da vaca, porque vacina vem de vaca, no caso. Então essas mulheres elas adquiriram a varíola bovina, e com isso, mas como não teve muito sintoma, né, comparado com o humano, o que aconteceu? Elas pegaram e formaram anticorpos. Ao formar esses anticorpos, ele, quando a varíola humana tentou contaminar ela, né, não teve, elas se curaram instantaneamente, porque no final essa vacina protegeu elas, né? E um caso assim, para falar da varíola, né, que ela recentemente que ela foi declarada extinta, no caso, desde 1980, mas até 1950 tínhamos ao redor de 50 milhões de casos de varíola no mundo, né? Outro caso importante foi, né, com as vacinas para tratar outra doença viral perigosíssima, né, no caso a poliomielite, que ela foi tratada pela vacina de Salk, né, desse médico, como na foto está mostrando, que era feito através de vírus mortos, era dada por via intramuscular, e ela induz sempre a produção de anticorpos séricos para combater, no caso, futuramente, né, o vírus da polio.
E temos também em 1957 a vacina Sabin, do Dr. Sabin, que tratava, ou ela provinha, né, de vírus vivos atenuados, né? Entender isso bem sobre essa questão de ser do que é ser um vírus atenuado. Então, esses vírus vivos atenuados, eles vão produzir uma vacina atenuada, que a gente pode falar que é aquela em que o vírus ele está ativo, porém ele não tem a capacidade de produzir a doença. Tá? E então aí é raramente que esse vírus pode reverter para a forma selvagem, causando doença. Então isso seria, no caso, uma vacina atenuada que provém de vírus atenuados. Ele obviamente é aplicado por via oral também, e ela é igual que a de vírus mortos induz a produção de anticorpos séricos, no caso, produção de imunoglobulina A secretória, e provoca a imunização do grupo ou tem o efeito rebanho. Então, no final de contas, o que é uma vacina? Ela tem vários conceitos. De acordo com Brook, no caso, no livro de microbiologia de Brook, ela nos fala que vacinas são substâncias que induzem imunidade contra uma determinada doença quando injetadas em um animal. Então, essas vacinas são suspensões de micro-organismos patogênicos ou vírus mortos ou modificados, que nós estávamos acabando de falar, no caso que eles frequentemente o componente que desencadeia essa resposta imune é uma proteína de superfície, como por exemplo o capsídeo ou do envelope viral, no caso como tínhamos visto na aula passada. A gente vai falar agora um pouquinho da pandemia, né, já que a gente está mostrando que temos um vírus, né, o coronavírus, tá? Conforme a OMS, o que é a pandemia? Como que pode iniciar essa pandemia quando ela reúne três condições. Primeiro, uma nova doença na população. Esse agente que provoca essa doença, ela infecta humanos, no caso, causando uma doença séria, e também esse agente se espalha facilmente entre humanos. Isso normalmente é o que seria uma pandemia, que é bem diferente da endemia. Só para mostrar para vocês, a gente fazendo um parênteses aqui quando a gente fala de gripes, principalmente pandêmicas que aconteceram no mundo, normalmente essas mudanças se devem ao que a gente se fala como mudança antigênica, que aconteceu principalmente na influenza A, no caso, como vamos mostrarei agora. Vocês estão observando, né, que desde 1889, que são os primeiros casos registrados dessas influências, né, essas influências virais, no caso através da gripe asiática. Depois, em 1918, temos a gripe espanhola, H1N1, depois em 57 temos a gripe asiática, e cada vez mais está se encurtando o tempo do aparecimento dessas doenças virais, né? O que leva, né, aquele conceito que a gente acabou de falar sobre a mudança antigênica, tá? Que acontece. Então, e recentemente, em 2009, né, teve a pandemia também com H1N1, no caso. Gripe asiática, gripe russa, gripe de Hong Kong, entre outras. Aqui só mostrando uma linha do tempo com esse coronavírus 19 SARS-CoV-2, que se iniciou desde 17 de novembro de 2019, com o primeiro caso confirmado do novo coronavírus, que apareceu nessa data, no caso. E aqui são os principais acontecimentos, principalmente até 9 de maio desse ano. E com a chegada, né, das primeiras vacinas. Então, o coronavírus ele tem muitos agentes que envolvem dentro dessa grande família. Temos vários tipos, temos os beta-coronavírus, os alfa-coronavírus, né, presentes. Dentro deles, os que têm causado maior problema têm sido os beta-coronavírus, tá? Então, a gente pode ver que temos vários, principalmente o beta-coronavírus que a gente estava falando. Esses beta-coronavírus, ele faz parte de um dos 4 gêneros de coronavírus da subfamília Orthocoronavirinae, que provém da família das Coronaviridae.
tá? Da ordem, ainda tem uma ordem, né, que são das nidovirales. Eles, como a gente estava falando na outra aula, eles são vírus de RNA, de cadeia simples, sentido positivo, e que estão envolvidos e que envoltos de origem zoonótica, no caso, né, já que provém de animais. Então tem essa, né? Tanto que se você pode observar essas três primeiras aqui, né? Na verdade, até a quarta, foram a das beta-coronavírus, foram as primeiras que apresentaram, no caso, problemas ou consequências no trato respiratório inferior, né? No caso, especificamente no pulmão, tanto desse beta-coronavírus, até chegarmos pelo MERS coronavírus, o SARS-CoV-1 e o beta-coronavírus. Obviamente, esse SARS-CoV-2, ele apareceu em 2003. Em 2012 apareceu esse MERS, que está aqui, o MERS em 2019. Em 2019 agora apareceu o SARS-CoV-2, tá? São as três grandes, primeiro, endemias e pandemias. Somente a SARS-CoV-2 que se transformou numa pandemia, já que os anteriores eram epidemias, tá, pessoal? Quem produz aqui, o Instituto Butantan, ele que está com as vacinas também, está obviamente desenvolvendo, no caso, uma vacina em associação ou em parceria com a Sinovac, da empresa da China, mas o próprio Instituto Butantan, ele já fabrica outros tipos de vacinas, né? Vacina da dengue tipo 1, 2, 3 e 4 atenuada, vacinas da influenza H7N9, né? No caso. Então, o que é o SARS-CoV-2? O SARS-CoV-2, como qualquer vírus que nós tínhamos falado, né, é um gênero beta-coronavírus, uma família de um vírus de RNA, né, que é aproximadamente entre 80 e 120 nanômetros presentes, né, que pode infectar principalmente o trato respiratório intestinal de diferentes espécies, causando uma ampla gama de sintomas em animais e seres humanos, tá? Aí podemos observar que esse coronavírus, esse novo coronavírus, já que o SARS-CoV-2 é uma nova cepa, no caso que não foi identificada em humanos e que causa a doença que foi denominada doença de coronavírus 2019 ou abreviada como COVID-19. Tá? Ela está composta de umas glicoproteínas na sua superfície, né? No caso, que é a glicoproteína spike, que é hoje chamada também de glicoproteína S, e temos outras nucleoproteínas também presentes lá dentro. Temos uma proteína de membrana, que ela é muito importante, né? Já que com ela desenvolve, no caso, essas mutações, tá? E temos também outra proteína de membrana do tipo E, no caso. Uma coisa importante para mostrar aqui, teve a mudança praticamente de algumas proteínas da nucleocápside, né? Principalmente, no caso, a glicoproteína spike, que foi, né, a mudança entre coronavírus que atingia animais para coronavírus que atinge humanos, no caso. Os efeitos, como nós estamos falando, né, eles podem se tornar seríssimos, já que normalmente eles vão atingir trato respiratório, vias respiratórias inferiores, alvéolos principalmente, né, alvéolo responsável pela troca gasosa, hematoses. Quando ele é infectado pelo vírus do SARS-CoV-2, ele obviamente, né, vai invadir essas regiões e ele vai começar os processos de replicação em células, né? Lembrando que os alvéolos, eles possuem também líquido surfatante, eles têm células vermelhas presentes, eles vão ter pneumócitos do tipo 1, que são as células alveolares, macrófagos. Então tem estrutura suficiente para que esse vírus possa replicar tranquilamente. Então, quando ele já começa a produzir a doença, os sintomas, ela vai ser do tipo moderada.
na qual vai ter a produção de quê? De fluido, que isso são características de inflamação, sinais inflamatórias, porque queira ou não, vai ter uma produção exacerbada de citocinas, o que normalmente hoje foi batizado como tempestade de citocinas, né? Obviamente aí também vai ter vasodilatação aumentada, né? Chegada de bastantes macrófagos para tentar, no caso, reverter o processo, mas como a gente falou, temos pneumócitos tipo 2 que eles estão infectados com o vírus presente. E quando ela se tornar severa, obviamente, ela vai ter um preenchimento desses alvéolos com esses fluidos ricos em proteínas que são produzidos, obviamente, pelas próprias células desse alvéolo, né? Então, além do mais, vamos ter perda de líquido surfatante, né? O qual provoca essa perda de respiração, né? Não tem também troca gasosa, outro problema seríssimo que vai acontecer, e formação de tecido entre no caso, o alvéolo e a vascularização. E aí vem, né, no que estávamos falando da tempestade de citocinas, não é nada mais que uma superprodução de citocinas pró-inflamatórias. Entre elas vamos ter as interleucinas 6 e a interleucina 1 beta, e também os fatores de necrose tumoral. Normalmente eles são, no caso, citocinas pró-inflamatórias normais, só que quando acontece esse coronavírus, ele tem uma superprodução bem maior ao que normalmente teríamos com qualquer doença inflamatória no pulmão, tá? Que a gente vai encontrar. Então, o que ela vai provocar, no caso coronavírus? No primeiro passo é na entrada do coronavírus no sistema respiratório. Aí ela vai ter a transmissão nas células epiteliais respiratórias, vai provocar necrose e morte dessas células, porque teve, né, a função de replicação e saída dessa célula. Isso vai levar a uma pneumonia, uma inflamação do parênquima pulmonar, e isso leva à falha de múltiplos órgãos, inflamação e a uma síndrome respiratório de deficiência respiratória aguda. Isso leva à falha renal, como também a disfunções cardíacas, e leva à morte. Assim também a gente pode observar que quando, no caso, está acontecendo a entrada do COVID no sistema respiratório, a gente pode observar, conforme estamos aqui na figura, vai ter o quê? Vai ter prejudicado várias atividades, como a atividade dos macrófagos, por exemplo, recrutamento de células de defesa, como neutrófilos, tudo é prejudicado, produção de interferon gama também prejudicado, células dendríticas prejudicadas para a apresentação de antígenos, no caso, e aumento dos níveis de citocinas, o que a gente conhece como a tormenta de citocinas que a gente acabou de falar. Aqui só mostrando para vocês como que são, no caso, os testes para reconhecimento e detecção dessas proteínas virais, como a IgG e a IgM, no caso, os anticorpos, no caso. Temos também as empresas de biotecnologia, que elas estão, no caso, trabalhando, né, para a fabricação e elaboração dessas vacinas. Temos a Moderna e a Clover Farmacêuticas, né, no caso. Agora, na parte que provém dessa patogênese da infecção viral, né, que tínhamos até falado, um pouquinho da aula passada, isso vai ser através da pesquisa dos vírus por métodos moleculares, para a gente fazer a correlação com o diagnóstico laboral, dosagem de anticorpos, principalmente no IgM, que é durante a fase aguda, e o IgG mais para frente, no caso. Aí vamos observar que em gestantes e infecções congênitas, quando eles, no caso, os resultados apresentam que não reagente para IgG e não reagente para IgM, significa que o estado da gestante é suscetível, no caso, de ter, né, a doença futuramente.
Agora, se ela é reagente para IgM, isso significa que está no final, né? No final da infecção da doença. E se ela não é reagente para IgM, significa que já foi, né? No caso. Aí ela se torna imune. Agora, se acontecer esses dois casos a seguir, que o IgG é não reagente e o IgM é reagente, aí o paciente está infectado. Ou se for reagente para os dois, é a mesma coisa. Agora, para esses testes que a gente utiliza, dependendo, né, os testes sorológicos, o molecular, né, através de PCR-RT, os testes do antígeno, tem aqueles que foram aprovados pela Anvisa, no caso, como vocês podem observar aqui. O diagnóstico, se for o caso, em testes de PCR, normalmente eles são de maior sensibilidade. Eles vão trabalhar na detecção de fragmentos do genoma do vírus a partir do primeiro dia da manifestação dos sintomas. Então, ela tem que ser rápida para poder ter uma certeza no diagnóstico. Temos também o teste do antígeno e o teste sorológico. O teste do antígeno, normalmente, que a gente vai observar ele, vai ser ideal para a fase aguda da doença, em geral a partir do 5º dia. Exatamente daqui, do 5º dia, e ele vai aproximadamente até o dia 17. E temos o teste sorológico, que só é eficaz após alguns dias da manifestação dos sintomas, normalmente a partir do dia 10 até o dia 30. Né? Aí vamos encontrar diferentes concentrações, tanto de IgM, principalmente, até sintomas prováveis no caso de pneumonias. Os diagnósticos vão ser feitos, como a gente estava falando, né, por vários temas. Obviamente, dependendo do tipo de exame para fazer o diagnóstico, ele vai utilizar diferentes formas, no caso. Se for o SARS-CoV mesmo, se utiliza tecnologia, né, baseada em anticorpos. Se você for fazer qualquer outra técnica que envolva sequenciamento de genomas, como está falando aqui, a gente vai ter que trabalhar com o quê? Com DNA ou com extração de RNA, principalmente, né? Então são mais moleculares. Se for através de sensores biomoleculares, aí também normalmente vou ter que tratar através da extração de RNA ou pelo sistema CRISPR-Cas, que é o sistema Sherlock, também bem conhecido. Ou também através do sequenciamento de nanoporos, tá? Que são os métodos principais de diagnóstico, mas é tipo molecular, pessoal, tá? Aqui, normalmente, que nós vamos encontrar, que são esses testes? Primeiro, o ensaio RT-PCR molecular, né, que a gente tinha falado, que é uma transcrição reversa seguida de uma reação de cadena polimerase, que é o PCR. É um exame padrão para detecção de doença, no caso agora no Brasil. Ele revela a presença de fragmentos do genoma do vírus na amostra coletada. Se a gente for falar sobre o teste sorológico, que a gente estava falando agora há pouco, né, um teste rápido, tá? E o teste do antígeno também, né, exame rápido, que ele vai demonstrar, no caso, no sorológico, né, a resposta imunológica do organismo. E se for no teste do antígeno, né, a presença de proteínas próprias do vírus na amostra, que a gente estava até falando, né, o sorológico IgM e IgG. Nas amostras que eu vou coletar, se for na técnica molecular, vai ser secreções do fundo do nariz, na parte da nasofaringe e garganta, orofaringe. Já se for o sorológico, é sangue, soro ou plasma sanguíneo. Se for o teste do antígeno, são secreções do fundo do nariz também, como tínhamos falado, da parte molecular. Os resultados, uma coisa importante dos moleculares, é aproximadamente cerca de 24 horas. Tanto o sorológico como o de antígeno em até 30 minutos, que são testes rápidos, né, no caso. Aqui observamos o diagnóstico através do PCR, né? Já tem protocolos elaborados, até como eu estava falando, a gente não vai estar muito em detalhes, por uma questão mais molecular, mas é material importante para vocês observarem como que acontece esse diagnóstico nas técnicas moleculares, né? Que assim, de maneira rápida, tem a coleta
da amostra. Aí ele vai ser utilizado através, vai ser isolado os ácidos nucleicos, através do PCR que a gente estava falando, né? Tá? E depois fazer o análise dos dados presentes, né? Para isso tem que fazer todo um processo que está descrito aqui, né? Que se baseia, no caso, na visualização dos primers. Aqui, uma vez que você faz os análises, você vai emitir histogramas, no caso, na qual evidencia se tem presença ou não. Como o coronavírus é um vírus RNA, né? Então, você pode observar que quando é positivo, sempre vamos ter, no caso, alta concentração de algumas, no caso, de alguns materiais, né? Com que a gente trabalha, né? Você pode observar. Já quando é negativo, no caso, se for no gene E ou no gene RDP-RP, eles são negativos, né? Com exceção que dá muita, como falar, muita discrepância quando se utiliza a RNA-CP, que é o controle interno, né? Não, na verdade. Aqui temos já o teste rápido, principalmente, né? Mostrando aqui, o princípio do teste rápido consiste em anticorpos anti-IgG e anti-IgM, né, que estão imobilizados numa membrana, né, que a gente vai observar essa membrana é composta de nitrocelulose, na qual vai estar dentro dessa fita, né, o teste rápido. E quando esse conjugado, né, que primeiro a gente vai colocar as gotas de sangue, vai entrar em contato com esse conjugado que tem os anticorpos anti-IgG e anti-IgM. Então, se o paciente tiver, no caso, esses anticorpos, esses antígenos, né, então aí, no caso, vai dar positivo, né, esses anticorpos específicos na amostra vai interagir com o conjugado, né. Tá? Que são da amostra, vai interagir com o conjugado e assim eles vão migrar cromatografia. Vai ter um deslocamento, né, cromatográfico através do que? Das linhas teste. Tá? E como mostraríamos aqui, né, no caso. Vai interagir tanto com o IgG como o IgM. Aqui o teste é rápido, só mostrando como que é, imaginando, tem a interpretação dos resultados, obviamente, como nós tínhamos comentado, né? Esses aqui você encontra facilmente, no caso, nos kits que vão vir, né? Que vão ser oferecidos. Mas nada melhor para tratar essa pandemia agora é a prevenção. Então vai ter que ter uma educação para o autocuidado. Já seja se protegendo ou também numa vez dentro do convívio social, né, no caso. Obrigatório, se nunca esqueça, o uso de máscara. Então, pessoal, aqui as referências. Não esqueçam que essa aula estará postada no meu canal, tá, de YouTube. Assista novamente quantas vezes observar, focar bastante bem nos primeiros slides que a gente falou, né? No caso, na parte dos testes rápidos, é um conceito bem teórico que você encontra em qualquer livro que trata, ou até mesmo na informação das marcas dos kits que fazem os testes rápidos, ou até mesmo os testes moleculares. Então, pessoal, seria isso por hoje, tá? Abraço.